Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Está no ar mais uma edição do Vejam Só. Que alegria poder dividir esse momento com você. Mais um momento de reflexão, de aprendizado, de busca pelo conhecimento. E eu tenho certeza que a edição de hoje vai te ajudar demais nessa caminhada. Rapidinho aqui, chega por lá no meu perfil do Instagram também, mais uma plataforma para a gente poder interagir, @zeca_pereira. Espero você por lá, sua mensagem também, tá bom? Bom, para a gente ganhar tempo na nossa conversa de hoje, eu já vou apresentar os nossos convidados e aí, na sequência, colocar o tema para você, para a gente poder começar a caminhar aí em busca de respostas. E é com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o professor Átila Ribeiro, ele que é do Instituto Teológico Dunamis. Professor Átila, obrigado, meu irmão, novamente por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só. Uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente, sempre bem recebido. É uma alegria sempre estar com você, essa simpatia em pessoa, como nós temos sempre falamos, né? É um prazer poder conhecer hoje aqui o Bispo Hildo Melo e poder ter esse diálogo tão abençoado e proveitoso, com essa simpatia de pessoa também. E é um privilégio estar aqui. A alegria é nossa, meu irmão, recebê-lo, saber do carinho do irmão com o programa, né? Sempre a prestatividade de aceitar os nossos convites. Mas, bom, antes da gente entrar nas polêmicas, vamos falar um pouquinho do Instituto Teológico, por favor, para quem nos assiste? Bom, eu sou diretor do Instituto Teológico Dunamis. Trabalhamos com teologia e línguas bíblicas, hebraico bíblico, grego bíblico, e principalmente na área teológica, formação pastoral, etc. Um curso voltado para preocupação com o seu ministério, com sua vida espiritual, principalmente. É um curso que vai fazer você ser elevado espiritualmente, visando unicamente a glória de Deus. Então, entre em contato conosco aí no nosso Instagram, nosso perfil no Instagram, Instituto Teológico Dunamis, na minha rede social também, PR Átila Ribeiro OFC. Dê uma olhadinha lá, tem bastante coisa. E o nosso canal no YouTube também, Zé. Perfeito. Tem bastante vídeo lá sobre teologia, sobre línguas bíblicas, que é Átila Ribeiro Oficial. Siga a gente lá para você conhecer melhor o nosso instituto. Boa. Inclusive, enquanto o professor Átila falava, os contatos já apareceram aí para você, tá bom? Mas nós vamos deixar todos eles também fixados lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá? Na postagem do programa, tá tudo lá para você poder acessar também. E é o que eu falo sempre, é uma atitude simples. Para quem nos assiste, não dói nada, é só você chegar lá, seguir as páginas, curtir os conteúdos, isso vai abençoar a vida dos nossos irmãos, além, é claro, de indicar para a plataforma que é um conteúdo interessante para poder divulgar para outras pessoas também. Então chega por lá, que você pode também abençoar a vida dos nossos irmãos dessa forma, e é claro, se você tiver interesse, manda uma mensagem lá para o professor e aí ele vai te passar todas as informações sobre o Instituto também. Novamente, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E nós temos também o privilégio de receber nesta oportunidade, ele que é um parceiro, um amigo do Vejam Só, sempre também muito gentil com os nossos convites, Bispo Hildo Melo, ministro da Igreja Metodista Livre. Bispo Hildo, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite novamente, está aqui no Vejam Só. Sempre uma alegria recebê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Uma alegria poder, mais uma vez, estar aqui com vocês e conhecer também o professor Átila, né? Uma simpatia, como ele disse, mas ele também é uma simpatia. E que bom que esse debate aqui é teológico e não num ringue, né? Porque o homem é forte, hein? O homem é de briga mesmo. O homem é brabo, é brabo. Mas é um coração bom, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O Átila também é praticante de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, e esse assunto nos aproxima. E nos bastidores a gente estava conversando e o Bispo Hildo ficou olhando assim e falou: "Ih, rapaz, esses caras vão querer bagunçar comigo hoje." Já falando pra intimidade, igual que ele pega leve, né, Zeca? Ele pega leve no debate. Já foi usando de uma tática de intimidação, de estratégia. Mas, Bispo, qualquer coisa, se tiver dificuldade, chama ele para um futebol. Futebol é... Aí já não dá pra mim. Aí o Bispo Aí já vai estar apelando. Eu gosto bastante. Aí o Bispo Hildo é diferenciado. Ele é o craque do time. Bispo, para a gente iniciar também, eu vou pedir as informações da igreja, por favor. Tá, eu sou bispo da Igreja Metodista Livre no Brasil, ou seja, também em Angola. Supervisiono as igrejas, né, nesses dois países, mas pastoreio uma igreja em São Paulo, na Rua das Rosas, número 445, ali no bairro de Mirandópolis. Temos cultos quartas, 8 da noite, e o culto principal, domingo às 10, todos são muito bem-vindos. Também escola dominical às 9, tá? Estou dando curso bíblico ali sobre seitas e heresias às 9 da manhã, e às 10 o
culto. Rua das Rosas, número 445, próximo à Praça da Árvore, a estação Praça da Árvore do metrô. Todo mundo é muito bem-vindo. Boa, então as informações também, os contatos do Bispo Hildo ficaram já à sua disposição aí e eles estarão também lá no nosso perfil oficial do Instagram para você poder acessar, conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão também e, obviamente, se quiser informações sobre a igreja, tá certo? Bom, vamos entrar na nossa conversa de hoje, na polêmica do dia. Eu já vou abrir aqui o texto bíblico que vai dar a base para a nossa conversa, vou ler o texto e a pergunta ela surge naturalmente, né, da leitura do texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte, ó, com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E a nossa pergunta é como entender esse texto. E, obviamente, a dúvida principal é o que, quem detém a manifestação do ministério da iniquidade. Como é um tema bem polarizado, as opiniões são bem distintas. Hoje, aqui no Veja Só, nós vamos trabalhar com o tempo para as respostas dos nossos convidados, né, para que, de maneira igualitária, eles tenham a oportunidade de falar. Eles vão começar dando a opinião deles, né, a introdução, a opinião. E nessa primeira fala, o tempo é livre, tá, meus irmãos? Então, vocês podem ficar à vontade para colocar o caminho que vocês vão trilhar durante o programa. Aí, depois, nas próximas falas, 4 minutos para cada um, para a gente poder marcar certinho, todo mundo falar e dar oportunidade também para o nosso telespectador participar também com as nossas enquetes. O professor Átila começa, depois o Bispo Hildo vai ter oportunidade também. Vamos lá, professor, como explicar esse texto? Bom, em primeiro lugar, pessoal, antes de eu abordar o verso 7, que é o tema proposto aqui para o nosso debate, eu gostaria de apresentar em rápidas palavras o contexto de 2 Tessalonicenses e no decorrer aqui da nossa interlocução, da nossa fala, eu gostaria de tratar também sobre todos os versículos, até o verso 12 do capítulo 2, que eu acho importante para entendermos o verso 7. Por exemplo, nós temos no verso de número 1 algo importante para tratarmos, que é a respeito da vinda do Senhor e nossa reunião com Ele. Nós temos algo importante para tratarmos no verso de número 2, que Paulo vai falar a respeito de um assunto muito importante. No verso 3, por exemplo, Paulo cita a apostasia. Eu vou apresentar aqui uma proposta exegética sobre a palavra apostasia, que vai corroborar, Zeca, com os versos 6 e 7, que é o que o resiste e o que o detém, gênero neutro e gênero masculino, respectivamente, para nós entendermos melhor a proposta de Paulo no verso 7. Então, quero iniciar a minha primeira fala falando a respeito do contexto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeiro ponto importante é que os cristãos em Tessalônica, eles, devido aos falsos ensinadores, eles pensavam que já estavam vivendo o dia do Senhor. As perseguições pelas quais eles estavam passando, que vai ser referida no capítulo 1, tinham dado base para essas concepções errôneas a respeito do dia do Senhor. Então, Paulo vai escrever que isso era impossível. Em primeiro lugar, ele vai mostrar no verso 3 que o dia do Senhor não iria acontecer sem que antes houvesse uma retirada. Na nossa tradução em português, translitera a palavra apostasia do jeito que está no grego, que é uma transliteração. Mas a pergunta é um afastamento da fé ou a partida dos santos da terra, como já mencionado no verso de número 1? É uma proposta que nós vamos trabalhar aqui no debate. Em segundo lugar, ele vai revelar que haveria a manifestação do homem do pecado, ou iníquo, que vai ser muito mais descrito com detalhes melhores no capítulo 13, por exemplo, do livro de Apocalipse. Então, o argumento de Paulo, no verso de número 7, é que apesar de o ministério da iniquidade já estar em vigor em seus dias, quer dizer, o sistema sem lei que vai culminar na pessoa do iníquo já estava manifesto, esse iníquo, no entanto, Zeca, ele não se manifestaria até que esse detentor fosse afastado. Ou seja, alguém impede o propósito de Satanás de culminar e esse que impede, ele vai continuar a realizar o seu ministério até ser afastado no verso 7 e no verso 8. Então, para nós entendermos o verso 7 de 2 Tessalonicenses, nós precisamos vir trabalhando o seu contexto. O que Paulo inicia no verso 1, nós temos algo importante ali no verso 1, que eu vou citar aqui no decorrer do debate. Por exemplo, Paulo inicia no verso 1, a expressão grega do verso 1 é «Erotumen derrimas adelphoi hipertes parousias tu quiriu remon Iesu Christu, carremon epsinagogues epeltu». Uma tradução desse texto, de acordo com a Almeida Revista e
a Almeida Corrigida Fiel é: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Eu gosto mais da tradução feita pela Bíblia Judaica Completa, por causa da palavra de, que inicia ali, que é uma pós-positiva no grego. Eu já vou explicar esses termos no decorrer do debate, agora é só apenas uma apresentação. Traduz o seguinte, a Bíblia Judaica Completa: entretanto, em relação à vinda de nosso Senhor, Yeshua, o Messias, e a reunião para o encontro com ele, nós lhe pedimos, irmãos. Por que o verso 1 é importante? Porque Paulo vai iniciar com a partícula de. Ela vem em segundo lugar no texto grego, por ser uma pós-positiva. Ela é traduzida em primeiro lugar na tradução. A partícula de é uma conjunção que tem várias funções, mas geralmente ela vai indicar uma transição, um contraste ou uma adição suave ao que foi dito anteriormente. Aqui no texto, essa conjunção está sendo usada para introduzir uma nova ideia, um ponto de discussão conectando ao contexto anterior de forma coesa. Então, essa partícula ela vai fazer uma coesão com o assunto que Paulo tinha dito. Então, com base nessa partícula, eu posso traduzir o verso 1 dizendo: agora eu realmente quero trazer outra coisa que já discuti antes. Então, a proposta de Paulo no capítulo 2 de Tessalonicenses é trazer um assunto à tona que ele já tinha falado com os Tessalonicenses anteriormente. E nós vamos ver isso de forma clara no verso 5, por exemplo. Não vos lembrais, irmãos, que isso eu já tinha dito para vocês quando estava aí com vocês? Estou parafraseando o versículo, claro. Então, essa primeira proposta aqui no verso 1 é de suma importância. Em segundo lugar, e eu vou deixar o bispo falar, para não monopolizar o tempo, Paulo vai dizer a respeito da nossa reunião com ele e da vinda do Senhor. E vamos trabalhar esse ponto. Ele vai culminar no verso 8, falando de algo, 7 e 8, ou 6 e 7, na verdade, de algo que vai ser retirado para que o anticristo seja revelado, para que o iníquo seja revelado. Em suma, para eu sintetizar, o verso 1, a palavra de, que é positivo no grego, a reunião com ele e a vinda do Senhor. No verso 3, nós temos a apostasia, que eu vou traduzir hoje aqui como retirada, mostrando aqui de forma exegética, e nos versos 6 e 7, falando que algo resiste, algo detém, que vai também ser tirado. A proposta exegética que eu vou propor para esse debate é que, para entender o verso 7 de forma correta, nós precisamos trabalhar o que eu disse aqui, o contexto, e os versículos anteriores de forma mais categórica. Nós vamos ter tempo, quer dizer, não é muito tempo, mas vamos ter tempo para falar um pouquinho sobre isso. O pessoal na internet, inclusive, já está falando que depois dessa fala nós vamos virar tudo pré-tribulacionista. Pessoal, você ajuda nós aí agora, hein? Vamos lá, hein? Bom, então aí as considerações iniciais do professor Átila. Agora o bispo vai ter a oportunidade também de responder a nossa pergunta, indicando o caminho que ele vai trabalhar. Por favor, bispo. Bom, é claro que é muito importante observar o contexto. Então, o contexto é a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele. É um evento único, ou seja, é na segunda vinda de Cristo, é na parousia que se dá o arrebatamento, a nossa reunião com ele. Então, uma coisa que eu já vou bater de frente mesmo com Átila é a ideia de apostasia como retirada. Eu entendo que ele está querendo dizer como arrebatamento da igreja. Então, seria uma baita contradição dizer que meus irmãos, olha o apóstolo Paulo falando aí em 2 Tessalonicenses, meus irmãos, quanto à segunda vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, não pensa que isso já aconteceu. Isso não aconteceu. Por quê? Porque precisa acontecer primeiro o arrebatamento, aí seria a apostasia. Ou seja, se a nossa reunião com ele é algo que se dá pelo arrebatamento, como é que o arrebatamento é uma condição para que isso venha a acontecer? Deixa eu deixar isso mais claro. A segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele não vai acontecer sem que tenha a apostasia e a manifestação do iníquo. São dois eventos sinais que precisam necessariamente acontecer antes de a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele. Então, haveria uma baita confusão de colocar arrebatamento como uma condição para o próprio arrebatamento, né? Quando a nossa reunião com ele é algo que se dá através do arrebatamento. E no primeiro capítulo de Tessalonicenses, Paulo é muito claro que, dá uma lida lá nos primeiros versículos, ele fala, vocês estão sendo angustiados, vocês estão sendo perseguidos, mas o Senhor, por ocasião da sua segunda vinda, que vem em chama de fogo, segunda vinda é sempre descrita na Bíblia como um evento
portentoso, o evento glorioso e manifesto. Não creiam quando disserem, eis que o Cristo está lá, eis que ele está no santuário, eis que ele está em algum lugar secreto, eis que o arrebatamento aconteceu e é secreto. Não há nada de secreto no arrebatamento. Ao soar da última trombeta, aí o Senhor vai se manifestar dos céus com poder e glória, do mesmo jeito que vocês viram subir, como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E neste dia, diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, só dá uma lida ali, neste dia acontecerá duas coisas. Vocês que esperam em Cristo serão aliviados, e os demais serão condenados, ou seja, há juízo definitivo e cabal para os perdidos e há salvação e alívio para vocês. Portanto, a segunda vinda de Cristo traz o momento glorioso que, para quem espera, a gente vai estar acolhendo o Senhor e os outros vão pedir que as pedras caiam sobre sua cabeça, porque para eles é juízo condenatório e para nós são as bodas do Cordeiro, é a vitória, é a graça. Agora, vamos para o versículo em si aqui, que é o versículo do 7 do capítulo 2, né? Então, veja que se trata de alguma coisa contemporânea para eles, obviamente, né? Então, olha, porque o mistério da iniquidade já opera. Então, é algo que está acontecendo. Então, e aguarda somente que seja afastado daquele que agora... Ou seja, ele está falando, mais uma vez, já opera e agora. São coisas muito claras de que ele está tratando de algo muito contemporâneo deles ali. A outra coisa para se observar, vocês sabem aquele que o detém. Nós não temos certeza, nós não fomos informados. Eles têm uma informação privilegiada que nem eu, nem o Átila, nenhum de nós aqui temos. Vocês sabem. Então, como eles sabiam, era algo que era compreensível ou contemporâneo ou que dava para eles, ali naquele contexto, entenderem. Eles estavam já diante de uma operação. Eu diria, essa operação ele já opera algo mais impessoal, né? Até que o iníquo, ou seja, a própria manifestação pessoal, viesse a acontecer. Então, poderíamos colocar o Império Romano, que é alguma coisa assim, está ali já operando, mas um imperador em particular vai se manifestar, e aí Santo Agostinho, João Crisóstomo e tantos outros, eles cravavam que esse iníquo era a figura do Nero, né? Porque ninguém mais iníquo do que Nero na história. Gente, é muito difícil encontrar um cara tão bárbaro como Nero, tão maligno. Ele matou a mãe, ele matou a esposa grávida dando chutes, ele barbarizava, ele casou com um homem, ou seja, ele era um negócio, botava fogo em Roma, a culpa nos cristãos, e é complicado encontrar alguém pior do que ele. E ele também infringiu uma perseguição à igreja que durou 42 meses, né? Desculpa, 42 meses foi o cerco de Jerusalém. Durou 42 meses, né? Aí 1.260 dias. Aí a gente vai para... É muito curioso você observar que aquilo tinha muito a ver e muito significado para aquele povo naquela ocasião, né? E o juízo de Jerusalém, a queda de Jerusalém, conforme Jesus havia dito que aconteceria. Então, agora, quanto àquele que o detém, é interessante que o mais provável, embora a gente não possa cravar, é que a gente sabe o paralelo que existe, como o livro de Apocalipse e toda a literatura apocalíptica, todos os textos bíblicos do Novo Testamento, eles estão muito calcados em Daniel. Então, se você vai para Daniel, quem é que está detendo o príncipe da Pérsia? Quem é que está lutando contra esses príncipes quando Gabriel precisa de socorro? É Miguel. Miguel aparece como uma figura que ele é o príncipe do povo de Deus. Ele é o príncipe do povo de Deus. E ele trava uma batalha com os outros príncipes. Você vê isso no capítulo 10, você vai ver isso no capítulo 12 e... Você vai chegar no Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse, você vai encontrar Miguel lutando com o diabo e destronando o diabo e, de repente, lançando o diabo à terra.
Ou seja, esse papel de Miguel, que ele luta, ele restringe esses príncipes seriam esses que vão dar vazão aos governantes, aos impérios desse mundo. Então, o papel de Miguel, é claro, parece ser muito significativo aí, tanto no Apocalipse como em Daniel, e aqui seria o mais provável que tratar-se de Miguel. Então, é Deus soberano que está restringindo até o tempo devido, ele dando tempo para que a igreja para que o apóstolo Paulo possa concluir o seu ministério, para que a igreja possa concluir o seu ministério, e aí chega a hora que ele libera. Satanás é lançado à terra. Quando ele é lançado à terra, grande perseguição contra a igreja, né? Mas a igreja também tem a sua proteção, são os selados de Deus, tem a sua proteção devida. Então, eu interpretaria dessa forma. Sim, inclusive tem muita gente que coloca Nero até no 666, né? Sim, o 666 cai para Nero. Ó, calcule o número. Quando você diz que é para calcular, eles têm a chave para calcular. Só aquela geração só pode calcular se isso fizesse sentido para eles. Sim. E quem fazia sentido para eles? Nero, porque na gematria, né? Pega as letras... gematria. Pega as letras. Pega as letras do alfabeto hebraico, coloca um equivalente numérico e somando dá 666. Nero César. A data também de escrita de Tessalonicenses. Foi bem. Posso contrapor alguns pontinhos? Pode. Agora vocês vão ficar à vontade, eu não vou falar mais nada. Mas deixa eu só colocar a enquete no ar, para o pessoal também votar e participar. Acesse nosso perfil do Instagram e você vai localizar. Tá aí, ó. Em sua opinião, o que está detendo a manifestação do anticristo? Coloca as opções aí pra gente, por favor. Primeira delas, a presença da igreja no mundo. Segunda opção, o poder de Deus. E a terceira opção, sempre muito bem representada aqui por Heber Cocarelli, não sei. Se você não sabe, vai nessa opção, que é sempre a opção que o reverendo Heber escolhe. Ele nunca sabe, ele é bom, deixa ele comigo. Vai lá, vota, depois do final do programa nós vamos colocar o percentual aí também. E eu já vou passar a palavra pro Átila. 4 minutos, tá bom? Nós vamos marcar agora direitinho, eu vou avisando. Fica à vontade, meu irmão. Bom, eu vou começar de trás para frente, refutando com respeito, obviamente, o que o bispo, algumas afirmações que ele fez. Eu preciso expor aqui alguns pontos que ficou em aberto, para depois eu entrar aqui no texto. Vamos começar de trás para frente. O primeiro ponto que eu percebi é que ele está em dúvida sobre quem é. Uma hora ele disse que foi Nero, depois que foi Miguel, depois o sistema de lei, etc. Ele ainda não tem dúvida. Não pode ser Miguel, não pode ser o sistema, em primeiro lugar, porque ele vai ser retirado. E pelo que o irmão entendeu ali, pelo que o irmão expôs, em Apocalipse capítulo 12, Miguel continuará aqui. Então, não pode ser Miguel. Primeiro ponto. Segundo ponto, segunda afirmativa que ele fez, é a questão da vinda do Senhor em glória, e vai ser o mesmo evento, e ele diz que vai trazer consolo, a vinda de Cristo em glória. Bispo, nós temos pelo menos 3 textos que falam sobre a vinda de Cristo em glória. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21, e eu acrescento Zacarias capítulo 14. Nós vamos perceber que ali trata-se da vinda de Cristo em glória. E nós temos pelo menos 3 textos clássicos sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, né? O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O texto mostra claramente sobre o arrebatamento nesse texto. João capítulo 14 diz também, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei, eu vos levarei, algumas traduções, para mim mesmo. A expressão paralepson, mas ali está na voz média, então dá para a ideia de receber. E o texto de Coríntios, capítulo 15, versos do 51 ao 58. Paulo diz assim, ó, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal seja visto em mortalidade, que é corruptível da corruptibilidade, e quando isso que é mortal seja visto em mortalidade, que é corruptível da corruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Ele continua o texto. Então nós temos aqui, primeiro ponto, bispo, não pode ser o mesmo evento por N motivos. Em primeiro lugar, na vinda de Cristo em glória, nos textos que o Senhor disse, aquele evento apoteótico, nós não temos a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos que estarão na terra,
a saída deles da terra e indo para o céu. Eu tenho certeza que o senhor não vai conseguir me apresentar esses 3 pontos nos textos que fala da vinda de Cristo em glória. Nós não temos. Tá? Em terceiro lugar, ele fez uma afirmação de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, que é um dos textos do nosso debate hoje. Ele disse, por exemplo, que a vinda do Senhor Jesus, né, que é parousia, e a reunião com ele é o mesmo evento. Inconscientemente, o senhor aplicou aqui o que nós chamamos de a regra de Granville-Sharp, chamada de ASKS, artigo, substantivo, cais, substantivo. Nós temos aqui no verso 1, eu vou ler o texto grego para o senhor ver aqui, nós temos aqui a expressão no grego, eu vou ler a parte que nos interessa, né? Tes parousias tu queria o remon e Cristo carremon epsinagogues epeltu. As pessoas pegam... minuto, Ati. Ok. As pessoas pegam isso daqui e acham que é o mesmo evento. Sharp, 1 minuto não vai dar, então eu vou resumir. Sharp tem 6 regras conhecidas. A primeira ficou conhecida como a regra de Sharp. Se nós aplicarmos... Gente, eu não vou poder explicar aqui agora por causa do tempo, mas se nós aplicarmos a regra aqui, pastor, ou bispo, dizendo que é a mesma coisa, nós vamos minar essa regra em Tito, capítulo 2, verso 11, sobre a divindade de Cristo. Essa regra foi feita, encontrada, para reafirmar a divindade de Cristo ali. Se nós aplicarmos ela aqui, nós vamos minar exegeticamente, pessoal, a regra aplicada em Tito, capítulo 2, verso 11. Então, aqui não pode ser o mesmo evento. Primeiro, aqui nós temos 2 substantivos impessoais. Então, a regra não pode ser aplicada aqui. Então, obviamente, está falando aqui de um evento que não é o mesmo. Tá? E depois, na minha próxima fala, com muita ética e muita reverência, eu vou tratar exegeticamente desses versículos para contrapor alguns pontos, porque 4 minutos foi pouco, o tanto que o senhor falou. Tá bom? Então, só frisando rapidinho, Zé, posso só frisando aqui? Sim. 3 coisas. A indecisão, ele não soube falar que foi Miguel. Segundo ponto, a vinda de Cristo em glória e o arrebatamento são 2 eventos distintos. É apoteótica a vinda de Cristo em glória? Concordo plenamente com o senhor. Mas o arrebatamento não. Em segundo lugar, sobre ainda esse ponto, no arrebatamento tem consolo. Todos os 3 textos que eu citei do arrebatamento têm consolo para o povo de Deus. Sim. E na vinda de Cristo em glória, nós não vamos encontrar esse consolo para o povo de Deus. Não há como encontrar. Por isso que são 2 eventos distintos e eu vou partir trabalhando o verso 1 de Tessalonicenses nessa perspectiva. Boa. Vamos lá, bispo. Depois a gente vai compensar um tempinho também. Vamos lá. Primeiro que eu não tive nenhuma indecisão em relação a Nero, eu não estou confuso em relação a Nero e Miguel. A minha posição é que Nero representa o iníquo e quem o detém é Miguel. Então essa foi a minha postura. Embora eu não tenha certeza absoluta, não posso afirmar, eu acho que ninguém pode falar categoricamente que se trata de Miguel, ou o Espírito Santo, ou arrebatamento da igreja, ou qualquer outra coisa, porque nós não temos como garantir isso. Paulo não deixou isso com todas as letras, tão claro assim. Então, mas a minha posição é que o iníquo, quem é o iníquo? Nero. Era algo contemporâneo ali, daquela época, como eu já deixei bem claro. Aliás, o texto deixa bem claro, não sou eu, não. E eles sabiam. Eles poderiam calcular, inclusive, o número da besta, o número do iníquo, mas tudo bem. A outra questão, então, eu entendo que seja Miguel porque está em Daniel, está em Apocalipse capítulo 12, está em Daniel capítulo 10, capítulo 12 de novo. Então, Miguel é esse ser angelical que está batalhando com os outros príncipes que representam as nações, os impérios desse mundo. Tem ali a questão do príncipe da Pérsia, tem a questão do príncipe da Grécia. Então, eram os impérios que eram contemporâneos ali daquela época. E poderíamos entender também o Império Romano chegando posteriormente, até naquela estátua do rei Nabucodonosor, que vai ser destruída pelo advento de Cristo, digamos assim, tem nos dias do Quarto Império. Então, esse Quarto Império seria o Império Romano, no qual nasceria o Cristo, e ele veio para vencer. É a pedra que é extraída da montanha sem auxílio de mãos humanas, que rola e se choca e despedaça, e o seu reino é um reino eterno, porque Cristo disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, ele subiu aos céus, ele está sentado à direita de Deus Pai, ele vive e reina.
Agora, o Átila diz que eu não teria condições de explicar um texto que fala da segunda vinda de Cristo e da ressurreição dos mortos e conectar isso. Para mim, isso aí não é muito complicado, porque está bem claro aqui na Bíblia, quando você pega o Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, segunda vinda de Cristo, manifesta e gloriosa, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Para que os que o traspassaram possam ver, eles precisam estar ressuscitados, porque senão eles não poderiam ver. Então, a ressurreição geral se dá... Aliás, Jesus deixa isso muito claro em João capítulo 5, quando ele fala que vai chegar o momento em que ouvirão a voz do Filho do Homem e os que a ouvirem ressurgirão. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação. Uns para salvação, outros para a perdição. Portanto, ressurreição geral é o que se dá aqui na segunda vinda de Cristo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Todo olho o verá. Então, não vai ser uma manifestação secreta, e vai haver ressurreição nesse dia e é gloriosa. A outra coisa, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, olha, você pode ficar querendo criar aí alguma picuinha, eu diria, em relação a essa questão, se é ou não é, ou se está junto ou não está. Mas veja só, ele coloca, algo aconteceu. Esses tessalonicenses estão acreditando que Cristo já tinha vindo de maneira silenciosa, né? Porque se ele não apareceu sobre as nuvens do céu, seria uma segunda vinda muito suspeita, porque Jesus disse, não deem crédito em todo o ensino a respeito de uma segunda vinda que seja secreta, em algum aspecto secreta, porque não será assim. Como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Essa é a nossa expectativa, uma manifestação gloriosa. A nossa expectativa não é um arrebatamento secreto, é a manifestação gloriosa do Senhor. Assim como o viste subir, assim ele há de voltar sobre as nuvens do céu com poder e glória. Não acredito em qualquer outra conversa a respeito de uma vinda de Cristo secreta. A nossa reunião com ele, a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele não vai se dar. Meus irmãos, vocês estão acreditando que já teve a nossa reunião com eles, vocês ficaram. Não, ela não vai ser assim, vai precisar acontecer. Eu disse já para vocês que teria que acontecer a apostasia. Disse para vocês que teria que aparecer o iníquo. Se esses dois eventos ainda não aconteceram, então não poderia a nossa reunião com ele, a segunda vinda de Cristo acontecer em hipótese alguma. Então, de fato é isso. E a outra parte é sobre a consolação. É só pegar o capítulo 1 de Tessalonicenses, como eu já abordei no início. Pega lá, ele está dizendo, vocês serão consolados no dia em que o Senhor descer do céu, ele vem em chamas de fogo para fazer juízo e vingança contra aqueles que atribulam vocês. Aqueles que atribulam vocês vão ser devidamente penalizados no dia em que vocês também... É o mesmo dia, Átila, o mesmo dia da reunião do consolo, é o mesmo dia do juízo e da condenação daqueles. Está aí, é tudo dentro do contexto. Como você mesmo gosta do contexto, eu também gosto. Nesse sentido, nós estamos de acordo, Átila. Tá tudo dentro do mesmo contexto. Maravilha. Mas você viu que no mesmo contexto, cada um tá puxando uma coisa aqui. Vamos lá. Ah, claro. Bom, vamos lá. O pessoal percebeu, eu acredito que todos perceberam a dificuldade que o bispo teve de mostrar o que eu havia pedido. O quê? Deixa eu explicar. Vamos lá. Quero ver. O texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, obviamente fala da segunda vinda de Cristo em glória. A minha dúvida não foi essa. Que todo olho verá, obviamente, faltou o senhor apresentar no texto da segunda vinda de Cristo a ressurreição dos mortos, Apresentei. A transformação dos santos, que é o arrebatamento, a saída deles da terra e a ida deles ao céu. Na vinda de Cristo em glória, Cristo vem com as nuvens. A igreja, no arrebatamento, sobe com as nuvens. Na vinda de Cristo em glória, o próprio Cristo vem. No arrebatamento, o próprio Cristo, na vinda de Cristo em glória, os anjos vêm a reunir os eleitos, tá? Inclusive, esse é o assunto de um debate. Na vinda de Cristo em glória, no arrebatamento, o próprio Senhor vem. Então, não há possibilidade de ser o mesmo evento. Em segundo lugar, eu já falei, vou tornar a dizer, o consolo que o irmão apresentou é no arrebatamento. Nos textos da segunda vinda de Cristo em glória, não há consolo, há juízo. Agora, no arrebatamento, não. Há um consolo para o povo de Deus. E a essas falas, eu ainda acrescento, bispo,
o destino da igreja. No pensamento pós-tribulacionista que o senhor está defendendo aqui, nesse quesito, embora não é exatamente o alvo desse debate, mas como que fica o tribunal de Cristo? A apresentação da igreja para Cristo, para o Pai, né? A apresentação da igreja para si, as bodas do Cordeiro, como que fica a sequência dos eventos? Em qual momento que a igreja vai estar no céu? Em segundo lugar, eu vou tratar diretamente do verso 6, que o senhor disse aqui, por exemplo. O senhor disse, aliás, do verso 1, 2 e 3, né? O senhor disse que o problema aqui é que eles pensavam que a vinda do Senhor já tinha acontecido, a reunião com eles. O tema que é o dia do Senhor. Eles pensavam que já estavam no dia do Senhor, ou seja, na tribulação, no momento de aflição. Esse era o problema deles. Se o pensamento pós-tribulacionista estivesse correto, Paulo não precisava resolver isso. Eles já estariam passando por tribulações. Qual o problema seria? Então, Paulo vai resolver sobre de eles não estar no dia do Senhor. Então, com a conjunção de, no início, que eu estou tratando aqui de forma exegética, ele vai trazer à tona o que ele tinha dito no na primeira epístola, sobre o arrebatamento. Aí ele vai usar o argumento da vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, que a reunião com ele, obviamente, faz referência ao arrebatamento. H. Robertson e vários outros comentaristas acreditam que a sinagoguesa é uma referência ao arrebatamento. Aí, no verso 2, ele vai dizer que não vos movais do vosso entendimento. Porque esses falsos ensinadores tinham dado a ideia de que eles já estivessem vivendo o problema das tribulações, por causa das aflições que eles estavam passando, que Paulo vai apresentar no verso 1, como o senhor muito bem colocou ali, sobre as aflições. Então, o problema aqui, eles não pensavam que o arrebatamento tinha acontecido. Nada disso. Eles pensavam que já estavam vivendo no dia do Senhor. É uma confusão, respeitosamente falando, que o Senhor fez. Aí nós vamos para o verso 3, ele vai dizer, olha, isso de maneira nenhuma, ninguém vos engane. Isso não vai acontecer, o quê? O dia do Senhor, sem que antes venha a apostasia. Inclusive ele usa ali, bispo, o artigo definido, reapostasia. O uso do artigo definido aqui indica algo, uma referência feita anterior. Aí nós vamos para o verso 6, eu concluo aqui no verso 6 e volto a palavra. Ó, se as palavras do verso 6, kainan, que significa e agora, são conectadas com o verbo oidate, que é sabeis, como a NVI apresenta, e a ARA, ao meio da revista atualizada, diz o seguinte, o significado é, não você diz que eles já sabiam. Vamos lá. Se isso for conectado, escute, se isso for conectado, um momentinho só, depois eu falo. Não, eu sei, é que eu não disse, foi Paulo que não disse. Se lembram de que quando eu estava com vocês, costumava lhes falar essa coisa e agora vocês sabem que o detém. Assim, vai existir um contraste entre o que eles sabiam e o que eles sabem agora, no presente. Claro, referência a Paulo. Agora, se forem conectadas com tokatecon, ou tokateron, como alguns pronunciam, que é o que o detém, ou que o resiste, passa a ser o seguinte, sabem que há uma coisa a impedir que isso aconteça por agora, como a NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje traduz. Ou seja, o que Paulo ensinou no passado serve de base para que eles saibam o que neste momento detém ou impede a ação do anticristo. Uma outra coisa que eu afirmo é, ninguém consegue afirmar categoricamente que é o Espírito Santo. Eu vou mostrar exegeticamente. Uma das principais dificuldades... Para concluir, acho. Para concluir, Isso. De fato, um minutinho só. 30 segundos, um minuto. Tá Opa, bom. ganhei um minuto. Depois a gente passa para cá. Uma das principais dificuldades, bispo, que tem confundido os estudiosos é a mudança de gênero do neutro no verso 6, expressão o que está detendo, para o masculino no verso 7, o que agora o detém. Isso aqui é facilmente explicado. Esse poder, esse pode ser a diferença entre o poder de Deus em geral com uma força que restringe e contraste com a pessoa do inibidor. Por exemplo, alguns falam o seguinte, mas o Espírito Santo, a palavra espírito, é neutra no grego. Então ali ele usa o neutro, depois usa o masculino. Embora a palavra Espírito Santo, a palavra espírito em grego, é gramaticalmente neutra, em alguns casos ela é considerada como masculino, em reconhecimento ao fato de que se refere à pessoa do Espírito Santo. Daí advém o fato, por exemplo, de João capítulo 15, verso 26, João 16, versos 13 e o verso 14, o masculino ser usado livremente em referência ao Espírito Santo. Nesses textos, nós temos aqui, Rotam éter ou parácletos, mas quando vier o Consolador, masculino, o artigo e substantivo no gênero masculino. No verso 13 do capítulo 16 de João, o texto diz, Rotam de elte keinos topineumas tesaleteias, mas quando vier aquele Espírito Santo, o pronome demonstrativo está usado no masculino. E no verso 14 do capítulo 16, é keinos eme doxasei, ele me glorificará, mais uma vez no gênero masculino.
Em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, os pronomes relativos também ali estão sendo usados no masculino. No verso 13, enro, a expressão ali, em quem também vós habitais. Enro kai reméis, masculino. Aí no verso 14, nós temos uma variante textual. Concluo aqui. Uma variante textual no verso 14. Os manuscritos melhores, os maiores manuscritos, traz ros. Ros estin arrabon. Qual é o penhor? Muitos manuscritos trazem o pronome masculino que concordam com a palavra que segue, que é arrabon, que é penhor, masculino. Então percebemos que o problema de não ser o Espírito Santo, porque é neutro no 6, masculino no 7, está muito bem resolvido. Então pode muito bem ser aplicado ao Espírito Santo o restringidor ali. Sim. Que o detém. Nesse ponto eu não tenho problema, ele pode. 6 minutos, bispo. A questão é se ele é, né? Poderia, por essa questão, inclusive esses mesmos argumentos que você usou, poderia se aplicar. O poder de Deus restringe e o que, em particular, o agente objetivo disso seria Miguel, por exemplo. Não haveria nenhum problema de aplicar nesse sentido. E você disse que Miguel não pode ser removido, mas o Espírito Santo pode, né? É muito interessante tirar... Ele é Deus, então remover o Espírito Santo é algo muito complexo, muito mais complicado. Você teria mais problemas. E aí, então, teria que tirar a igreja, teria que tirar o Espírito Santo e teríamos um maior avivamento durante a época da Grande Tribulação de conversões de judeus. Então, quem está impedindo a conversão de judeus é a igreja, e quem está impedindo a conversão de judeus é o Espírito Santo. É muito complicado toda essa tese. O outro ponto é retirar o Espírito Santo. Mas você falava sobre o dia do Senhor. Gente, o dia do Senhor não é a grande tribulação em si. O dia do Senhor é o dia em que Cristo virá contra os que o persegue. É o dia do juízo final. É o dia da vinda de Cristo que vem para fazer vingança. Esse dia já foi colocado aqui no capítulo 1. Ele trata desse dia. Veja só, eu vou ler aqui a partir do versículo 5 para ficar bem mais claro isso. Isto é sinal evidente do justo juízo de Deus. Esse é o dia do Senhor, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Você fala da grande tribulação como o dia do Senhor, quando o dia do Senhor a grande tribulação é a ira da besta, é a perseguição do inimigo contra o povo de Deus. Só que aqui, o dia do Senhor é o contrário. É quando essa tribulação, essa angústia é terminada, quando Deus se levanta contra aqueles que nos atribulam. Veja só a clareza disso. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Quando vai ter esse alívio, que é a consolação? Alívio para nós, para quem está vivo, que nós aguardamos o quê? A segunda vinda de Cristo. Alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar. O que nós esperamos, uma manifestação do céu, assim como viste subir. Não é um evento secreto, Átila. Manifestação do Senhor Jesus com os anjos do seu poder. A segunda vinda de Cristo trazendo alívio para nós. Você perguntava se tinha conexão, olha aqui. Tem toda a conexão. O Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Apocalipse capítulo 20, em chama de fogo ele destruirá o inimigo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele vier, o iníquo será destruído com o sopro da sua boca. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o dia do Senhor, dia de vingança. Vai ver o dia do Senhor, o contexto no Antigo Testamento é sempre dia de juízo de Deus. Não é perseguição do inimigo contra o povo de Deus, é Deus contra os inimigos de Deus. Esses sofrerão penalidade eterna, é dia de juízo final. Quando o Senhor vier, ele se assentará no trono da sua glória, vai juntar todo mundo e aí vai ter as bodas do Cordeiro, porque benditos do meu Pai, entre ao juízo, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, uns para receber o galardão e a vida e outros para condenação. Esses sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier. Naquele dia,
naquele dia para ser glorificado nos seus santos. É o dia do arrebatamento da igreja, é o dia em que os santos, é o dia da manifestação dos santos de Deus e para ser admirado em todos os que creem. Outro texto, Átila, né? Eu já falei de Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ele vai vir sobre as nuvens do céu, todo mundo vai vê-lo, até os que o traspassaram. E para isso acontecer tem que ter a ressurreição geral. Aí chega lá, logo após Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos 13, mas Mateus 24, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas vão cair do céu e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e glória. Ele enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra para arrebatar, para rebanhar, para reunir. A nossa reunião com ele está aí, Átila. No dia da vinda manifesta, está no primeiro capítulo, a 2 Tessalonicenses 1, está em Apocalipse capítulo 1, está em todas as passagens. A vinda de Cristo manifesta, a nossa reunião com ele se dá nesse dia. A parousia significa exatamente o que significa parousia. O que era parousia? Era o retorno, era a chegada do rei, de autoridades, e quando eles chegavam, o povo da cidade se reunia, ia ao encontro daquele que estava no caminho, chegando, os reis depois das grandes batalhas, ia ao seu encontro e como um cortejo de recepção, voltava. Então, o dia da vinda de Cristo é manifesta, como um relâmpago, ele vai se manifestar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja lá 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fala do arrebatamento da igreja. 30 segundos. 30 segundos. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala exatamente da manifestação do Filho de Deus quando ele vier. Quando ele vier dos céus. Quando ele vier dos céus, vai ter o arrebatamento. É quando ele vier dos céus, meus irmãos, vai ter o arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, não vamos ter esse privilégio. Por alguns segundos, os mortos em Cristo precedem a nós. Eles ressuscitam primeiro. Eles têm essa percepção. Eles são arrebatados e nós seremos transformados. Vamos nos juntar a eles e vamos encontrar o Senhor nos ares e vamos acompanhá-lo nessa parousia, juntando-nos com o exército celestial, e o Senhor se assentará no trono da sua glória, porque o trono de Deus nunca é aqui na terra, nunca é visto aqui na terra. O trono de Deus é no céu, ele vai se assentar no trono da sua glória e vai reinar e vai julgar os vivos e os mortos. Nós vamos ter Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Para encerrar, vai falar. Para encerrar o bloco, são 20 minutos. Então, o que nós vamos fazer? Mais 2 falas para cada. 5 minutos cada fala, aí a gente encerra o bloco, tá bom? 2 observações antes de voltar à palavra. Primeiro, o bispo olha assim para o estúdio, falando da volta de Cristo. Não dá? Parece que já está vendo o céu aberto, bispo. Eu creio que pode ser a qualquer momento, bispo. Eu também creio. Então você já acabou de ter um probleminha pro porta-glacionista. Não, lógico. Não, porque eu creio que os sinais já se cumpriram. Era isso que eu ia falar. E segundo, Átila, tá aí no texto, Átila. Tá aí no texto, ele falou. Texto, né? Vai lá, Átila, Vamos lá. 5 minutos. Bom, parece que o bispo está com uma vontade de falar sobre o arrebatamento secreto. A gente pode fazer um tema específico só sobre esse ponto. O senhor usou, por exemplo, um texto de Atos, capítulo 1. Sim. Assim como vistes vir, certo? O mundo participou desse evento, bispo? Sim ou não? O mundo viu Cristo descendo, como ele viu? Então, isso é uma prova que o senhor não pode pegar esse texto e colocar com Apocalipse 1:7. Vou mostrar textos que mostrou que Cristo veio para... Quando nós falamos que o arrebatamento será secreto, nós falamos que é secreto para o mundo. Para a igreja, não. A igreja vai ver Cristo vindo, vai ver ele manifestando, obviamente. Agora, Cristo ascendeu ao céu, o mundo não participou. Cristo ressuscitou, o mundo não participou. Correto? Apareceu para cerca de 500 crentes, mas algum deles faziam parte do mundo? Não. Somente para a igreja. Então, esse texto que o senhor usou parece que é um problemão. Não é problema nenhum para quem crê no arrebatamento secreto para o mundo, não para a igreja. Em segundo lugar, o senhor pegou um texto lá, um texto cá de Tessalonicenses, um texto de Apocalipse, usou o texto de Mateus, por exemplo, 24, falando sobre o sol vai se escurecer. Pega Paulo falando isso em Tessalonicenses. A lua se escurecendo, o sol. Não. A reunião de Mateus, capítulo 24, por exemplo, é reunião na terra. Aquele contexto é terra, ali aplicado a Israel, que vai ser reunido. E nós temos N profecias da reunião de Israel na vinda de Cristo, porque a tribulação ela tem pelo menos 2 objetivos. Em primeiro lugar,
O objetivo é testar o caráter daqueles que estiverem aqui. A igreja não precisa ter o seu caráter testado porque ela já está aperfeiçoada em Cristo. Segundo ponto, preparar Israel para o reino, para o milênio. Nesse contexto, no final, Israel será juntado. Então, essa reunião não é a mesma reunião de 2 Tessalonicenses capítulo 2, o episódio que estamos tratando aqui. Uma outra coisa que o senhor afirmou quando eu disse sobre o Espírito Santo, parece que pelo menos nisso eu já conseguia convencê-lo. Porque ele já estava pensando que era Nero que era o Nico, né? E o Miguel, aquele que inibia, ele já mudou para o Espírito Santo. Pelo menos disso eu consegui. Não, eu não mudei nada disso. Você entendeu errado, Só para provocar o senhor. Ah, bom. Só para provocar. Ele já concordou. Não, realmente, pode ser o Espírito Santo, não há problema. Pode ser, mas será que é? Então, parece que já deu. Aí o senhor disse o seguinte, agora o Espírito Santo ser tirado, ele não é Deus? Eu esperei o senhor falar isso. Sim. Esperei. Sabe por quê? A afirmação de alguns é exatamente essa. Ele não é onipresente? Então como que ele vai ser tirado? Quando nós afirmamos que o Espírito Santo será retirado, nós estamos referindo-se ao poder represório dele. Durante a Grande Tribulação, só os ministérios exclusivos do Espírito Santo ao crente nesse presente século é que vai terminar. Por exemplo, batismo, habitação, ele como selo, enchimento. Aí eu vou fazer uma citação aqui de Walward. Ele diz o seguinte, o período tribulacional parece voltar às condições do Antigo Testamento de várias maneiras. E no período do Antigo Testamento, os santos jamais foram habitados permanentemente, exceto em casos isolados. Apesar de serem encontrados vários casos de plenitude do espírito de capacitação para serviço. Considerando todos os fatos, não há evidência da presença habitadora do Espírito Santo nos crentes durante a Grande Tribulação. Eu penso que o senhor não conseguirá me apresentar um texto onde os crentes estão sendo cheios do Espírito Santo na Grande Tribulação. Então a salvação volta a ser parecido com o Antigo Testamento. A salvação no Antigo Testamento ela era individual e nacional. Obviamente não tenho tempo para tratar desses dois pontos aqui, daria um outro debate no mínimo de 1 hora. Então, em suma, nós temos ali exegeticamente o inibidor, que é o tema do nosso debate hoje, aquele que o detém. Obviamente, uma interpretação mais sadia, mais exegética com o texto, mostra que é o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer, nobre bispo, que ele deixa de ser onipresente, onipotente e onisciente. A ação dele na Grande Tribulação vai voltar a ser parecido... Ok, 1 minuto, né? Vai ser parecido como o Antigo Testamento. A exegese de Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 e 7, não chega perto disso daí. Parece que o irmão, eu falo isso com respeito, se for um entendimento mal meu, o irmão pode explicar melhor. Parece que ele confundiu um pouco de preterismo com historicismo. Ele disse que Nero podia ser esse. Essas afirmações, nobre bispo, é uma confusão um pouco de preterismo com historicismo. Já aconteceu. Em segundo lugar, o senhor já disse que os sinais já se cumpriram, o senhor já disse que parece que pelo seu pensamento, é um pensamento parecido, pelo menos, que a igreja já está na tribulação. E isso é confundir as tribulações com a grande tribulação. Sobre o dia do Senhor, eu acho que eu devo ter uns 30 segundos ainda, sobre o dia do Senhor... 20? Então 19. Sobre o dia do Senhor, o Senhor engessou o termo ali, significando somente o dia que Cristo vai voltar para julgar. Faz parte do dia do Senhor. Agora, o dia do Senhor começa, propriamente dito, com o arrebatamento. A igreja é arrebatada e inicia esse período tribulacional. E uma outra afirmação que o senhor fez é que a grande tribulação é a ira do diabo e das nações. Para encerrar. As nações e o diabo são apenas canais pelos quais a ira do próprio Deus é manifestada na grande tribulação. A menos que o senhor desconsidere Apocalipse capítulo 6, verso 17. Chegou, porém, o dia da ira dele ou deles, porque nós temos uma variante textual ali. Eu penso que é o plural, mas o singular não há problema. Dia da ira dele, ou seja, a ira de Deus. A grande tribulação, embora temos manifestação da ira do diabo, das nações, dos homens, eles são apenas canais pelos quais a ira de Deus é manifesta. Então, o dia do Senhor não é um termo técnico só para esse momento. Existem várias nuances e eu poderia tratar aqui, não dá tempo de tratar. Cada fala, os caras dão um debate novo aqui. Sim. A ira de Deus nunca é contra o povo de Deus. Nunca seria contra Israel. A não ser contra um Israel rebelde. A não ser contra o Israel do mal. Né? Quando Israel está do lado do capeta. Aí sim, a ira se manifesta contra toda impiedade. Então, nunca confundi isso. A ira de Deus, que aparece em Apocalipse, são juízos já preliminares que já vêm sobre a terra, porque Cristo está reinando, abrindo os selos e os juízos estão caindo. Sempre contra o mal. Agora, tem
a besta, que é dada autoridade à besta para perseguir os santos, para perseguir a igreja. E a igreja proveniente da grande tribulação. Os mártires são provenientes da grande tribulação. Eles são de todos os povos, tribos, línguas e nações que derramaram o seu sangue. Isso está no capítulo 7 de Apocalipse. Agora, muito claro para mim que a segunda vinda de Cristo, Paulo deixa isso claro. Você falou, ele não fala lá em Tessalonicenses sobre o céu, o sol escurecendo e tal. Mas dá uma olhada aqui, a descrição que ele dá, se não é a respeito da segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, não tem duas vindas do Senhor, né? Tem uma vinda do Senhor. A vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Descerá dos céus. Aí pega lá, Atos capítulo 1, do mesmo modo que vocês o viram subir, ele descerá. Você diz, mas é só os crentes que viram. Bom, tudo bem, nós esperamos o quê? O que nós esperamos? Que ele desça dos céus do mesmo modo que o vimos subir. Ele descerá dos céus e aí vai acontecer o arrebatamento. Ou seja, é no dia que ele desce do céu que tem o arrebatamento. Você pega 2 Tessalonicenses capítulo 1, a vinda do Senhor com chama de fogo para trazer para nós o quê? Glorificação, corpo glorificado, para trazer para nós consolação. É o mesmo dia em que os outros receberão tremenda, total destruição. É o mesmo dia, Átila. Olha, eu gostaria de ter tempo assim suficiente para chegar, abrir tudo, versículo por versículo, e explicar. Mas a vinda de Cristo é uma só. Ela é gloriosa e portentosa. E nesse dia se dá o arrebatamento. Quando ele desce, o arrebatamento acontece no dia que ele desce do céu. E ele vai descer do mesmo jeito que ele subiu. E Jesus disse que será como relâmpago e Apocalipse capítulo 1 diz que todo olho verá. Gente, não tem para onde escapar. Não vai dar volta nisso, sabe? Todo olho verá. É nesse dia em que ele desce do céu que todo olho vê. Inclusive, a ressurreição é geral. Todos, até os que o traspassaram, a ressurreição em geral, Jesus disse em João capítulo 5, todo mundo vai ouvir a voz do Filho de Deus, sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da morte. Mateus capítulo 25, quando ele descer do céu, vier em glória, ele vai se assentar no trono da sua glória e vai julgar. Vai ser dia das bodas do Cordeiro, porque benditos do meu Pai, vocês vão entrar na glória. E os outros, a perdição total. Tudo bate, é um dia só, o dia do Senhor, a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele não vai se dar antes que tenha a apostasia e a manifestação do iníquo. Portanto, a apostasia e a manifestação do iníquo são dois eventos que precedem necessariamente o dia do Senhor, que é uma maneira de se reportar à segunda vinda de Cristo, porque o dia do Senhor se dá na segunda vinda de Cristo. No dia do Senhor é dia de glória e de consolação para nós, é de ressurreição, de transformação e, ao mesmo tempo, de juízo e de condenação para os perdidos. Posso? Não só pode, como deve. Maravilha. Última fala do bloco, 4 minutinhos. Depois uma última fala para a gente encerrar o bloco também, Muito bem. tá bom? Eu não sei se com 4 minutinhos eu vou conseguir costurar ali, eu vou usar aqui respeitosamente, brincando com o senhor, a coxa de retalhos que ele fez. Eu não sei se eu vou conseguir costurar nesses 4 minutos, não dá. Ele colocou, por exemplo, Mateus capítulo 25, ele colocou as bodas do Cordeiro ali, e ali é o julgamento das nações. Ele colocou Tessalonicenses falando sobre a vinda de Cristo, que todo olho verá. Obviamente, eu já disse que eu concordo, todo olho verá mesmo. Ali vai ter exatamente isso que o texto diz. Jesus também disse que vai ser como relâmpago. Esses textos todos são sobre a segunda vinda de Cristo em glória. Ok, mas o arrebatamento, nós não temos pontos. O senhor não conseguiu apresentar, por exemplo? Mas primeiro, Tessalonicenses capítulo 4, eu apresentei. Você dá mais tempo aí que ele então me diga interrompeu. dele. Não, diga. Bota mais uns 3 minutos. Eu apresentei. Aí, Comenta o que eu apresentei. Bota mais uns 3 minutos aí que ele me interrompeu. Não, brincando. Então, esses textos, obviamente, está tudo escrito ali. Agora, o que nós temos que fazer? Colocá-los no seu devido lugar. O senhor pegou o termo parousia, por exemplo, que o senhor fala parousia, é parousia, mas é parousia, só questão técnica, e engessou como se fosse somente isso. O senhor disse, por exemplo, quando o imperador vinha,
a cidade ia ao encontro dele, correto? Sim. O senhor sabe o dia do arrebatamento? Acho que não, né? Agora, quando a cidade ia de encontro ao imperador, ela sabia o dia que o imperador vinha. Então, esse termo técnico, o senhor está usando, por exemplo, a expressão apantas, que é o encontro. Esse é o termo para o imperador, sim, quando vinha e tal. Esse termo não pode ser um termo técnico para aplicado para o arrebatamento. Em primeiro lugar, a igreja não sabe o dia do arrebatamento. A igreja vai estar, a maioria ali, na batalha, nas guerras que nós enfrentamos. Não há como fazer esse paralelo. É por isso que eu digo que tem que ter um outro debate, pelo menos uma hora, para colocar esses pontos nos lugares. O senhor pegou os termos e engessou, e exegeticamente isso não é saudável. Eu sei que o senhor disse que gosta do contexto, gosta dos pontos, então não é saudável isso. E para eu concluir, sobre a apostasia que o senhor disse que precede o dia do Senhor, é exatamente isso que eu quero dizer para o senhor. Na verdade, o texto é quem diz isso, né? Quando Paulo diz no verso 3, e aqui eu concluo de fato, que ninguém de maneira alguma vos engane, pois não virá, ou seja, o dia do Senhor, a menos que a apostasia vinha primeiro, e o homem da iniquidade seja revelado, o filho da destruição. Na LTT, que é a Bíblia literal do texto tradicional, olha como que ele traduz o versículo 3. Que ninguém vos engane segundo nenhuma maneira, porque não será assim, sem que haja vindo a retirada primeiramente, e haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Bispo, o substantivo grego apostasia é usado apenas 2 vezes no Novo Testamento. Além desse texto, de Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, é usado em Atos 21, 21, que está lá, que você está ensinando todos os judeus que estão entre os gentios a abandonar Moisés. Essa palavra é um substantivo deverbal, é derivado de afísteme. Ela é composta por apó, que é a preposição da longe, afastado, e quando ela vem com prefixo, ela dá a ideia de separação, partida, término, inversão, de acordo com o Strong. E do verbo viristame, que é ficar em pé, levantar. Ela tem um significado de longe ou partida. O léxico, isso aqui é um léxico de Liddell e Scott. Define a apostasia. Para encerrar, vamos lá. Define a apostasia primeiro como deserção, revolta, depois como partida, desaparecimento. Esse verbo é usado 15 vezes no Novo Testamento. Dessas 15, apenas 3 têm algo a ver com a partida da fé. Por exemplo, 1 Timóteo 4:1, lá nós temos um complemento. A expressão grega é apostesson taitines tes pisteus, apostatarão alguns da fé. Ou seja, essa apostasia, ela tem um complemento, ou seja, vão apostatar de quê? Da fé. Lá em Tessalonicenses, não. Além disso, é usado o artigo definido. E para eu concluir, de fato... 30 segundos. Tá, concluo aqui. Observe, quando nós olhamos para a primeira carta de Paulo, olha como é que o senhor engessou o termo. Ó. Nunca nós vamos ver a doutrina da apostasia na primeira carta de Tessalonicenses. Em contrapartida, praticamente todos os capítulos dessa epístola falam do arrebatamento. E cada um desses textos, Paulo vai usar uma variedade de termos para se referir. Por exemplo, no capítulo 1, verso 9 e 10, ele vai usar o verbo riam-me. No capítulo 2, verso 13, o substantivo parousia. No capítulo 3, verso 13, parousia. No capítulo 4, verso 16 e 17, harpaxômeta, que vem de harpazo. Lá está no futuro indicativo de voz passiva. E no capítulo 5, verso 9, ele vai usar a expressão peripóia e soterias, aquisição da salvação. Então ele usa termo diferente. Então não seria surpreendente que ele use outro termo para se referir ao arrebatamento em Tessalonicenses capítulo 2. E para concluir, de fato, pastor, de fato, House, na página 270 do seu livro, ele diz, lembre-se que os tessalonicenses haviam sido ensinados por falsos mestres, de que o dia do Senhor já havia chegado. Isso foi confuso porque Paulo ofereceu grande esperança na primeira carta, de uma partida para estar com Cristo e o resgate da ira de Deus. Agora, uma carta que parece ser de Paulo, parece dizer que o primeiro teria que passar pelo dia do Senhor. Paulo, então, esclareceu seu ensino anterior, enfatizando que eles não precisavam se preocupar. Eles poderiam ser novamente consolados, porque a partida que ele havia discutido em sua primeira carta, em seu ensino, enquanto estavam com eles, e ainda era verdade. A partida dos cristãos para estar com Cristo e a revelação subsequente do iníquo, argumenta Paulo, é a prova de que o dia do Senhor não havia começado como eles haviam pensado. Então, claramente mostrando aqui que o pré-tribulacionismo, nesse texto, interpreta de forma mais correta, pastor. Vamos lá, 4 minutos para encerrar o bloco. Bem, primeiro que eu não fiz nenhuma coxa de retalhos e também nem engessei nada. Eu apenas demonstrei biblicamente, apresentei a coerência
do ensino bíblico, seja na boca de Cristo, seja na boca dos apóstolos, seja na revelação do Apocalipse, de que a segunda vinda de Cristo é sempre descrita como um evento portentoso, glorioso e manifesto, quando ele desce dos céus, e é um evento único, é o dia. Você fala do dia do Senhor como um período de 7 anos, é o dia. O dia. Vocês são literalistas normalmente, e nesse ponto deixaram de ser, né? Os especialistas normalmente são literalistas, e quando se fala do dia, eles falam agora de um período de 7 anos, quando claramente é o dia da vingança de Deus, é o dia do juízo, é o dia em que o Senhor vem sobre as nuvens do céu. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que fala do arrebatamento, fala que esse arrebatamento acontece no dia em que ele desce do céu, no dia da manifestação do Filho de Deus, no dia da vinda do Senhor. Não existe nenhum lugar vindas do Senhor. É a segunda vinda do Senhor. Aliás, não há esperança de salvação depois da segunda vinda do Senhor, depois do arrebatamento. As virgens nécias que não estavam com as suas lâmpadas preparadas têm a porta fechada e elas têm perdição. Então, a possibilidade de salvação para judeus, ou ainda mais em termos de um regresso ao Antigo Testamento, à lei, salvação pela lei, isso é um absurdo completo, isso tem que ser rechaçado como uma baita de uma heresia. Não há chance nenhuma de salvação depois da segunda vinda de Cristo, depois do arrebatamento da igreja. A porta é fechada, portanto, o que há é juízo. E sobre a manifestação, sobre a apostasia, gente, apostasia. Quando é que Jesus disse lá, ele fez o sermão das últimas coisas, falou sobre os sinais que precederiam a sua vinda, e ele não citou o arrebatamento como um sinal que precederia a sua segunda vinda, mas ele citou a apostasia. Interessante, ele disse, o amor de muitos se esfriará. Isto é apostasia. Será que o Filho do Homem vai encontrar fé na terra? Outra mensagem a respeito da possibilidade, dada a perseguição, dada a oposição, de esfriamento, do amor de quase todos, né, se esfriando, o amor de muitos se esfriando, e também, será que o Filho do Homem vai encontrar fé na terra? Ou seja, dada a perspectiva de apostasia, de esfriamento da fé, isso Jesus ensinou. E Paulo estaria ensinando alguma coisa nova? Ou ele estaria ensinando as mesmas coisas que Jesus ensinou? Portanto, a apostasia, sim, tem tudo a ver com o esfriamento da fé. Então, não precisamos ficar inventando moda. Não precisa sair fora querendo dar agora uma outra conotação para o termo apostasia, que não faria o menor sentido dentro do que Paulo está dizendo. Olha, você pensa que a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com ele já aconteceu? O dia do Senhor, que é exatamente se dá na segunda vinda de Cristo, não vai acontecer sem que antes aconteça o arrebatamento. Bom, o arrebatamento é o momento em que se dá a segunda vinda de Cristo, a nossa reunião com ele. Portanto, a nossa reunião com ele vai ser precedida por sinais como a apostasia. Infelizmente, o amor de muitos vai se esfriar. Então, é isso. E a manifestação do iníquo. O iníquo que se levanta contra a igreja. E a vinda do Cristo, no final das contas, será sobre as nuvens do céu e ele vai destruir o iníquo com o sopro da sua boca, porque ele vem em chama de fogo. Eu tenho mais tempo? Eu queria mais tempo. Agora preciso chamar um intervalo. Depois vão ter só as conclusões, tá bom? Tá bom. Ó, antes do intervalo, coloque aqui, rápido, só para piscar o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Código 11-3115-0819. Anota, amanhã, liga lá, tira todas as suas dúvidas para você se tornar o próximo aluno da Agrade, também parceiro aqui do Vejam Só. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo bem rapidinho na nossa conversa, recebendo hoje aqui o professor Átila Ribeiro, bispo Hildo Mello, numa conversa incrível sobre o texto lá de 2 Tessalonicenses. Se você está nos acompanhando aí, tenho certeza que foi edificado. Mas faz o seguinte, acabando o programa aqui, o vídeo já vai estar disponível no YouTube. Vai lá ver de novo, assiste, compartilha, manda para todo mundo, porque esse tá demais. Eu tenho certeza que muita coisa que foi falada que você deixou passar, volta lá que você vai anotar e vai aprender mais ainda, tá bom? Vai ser bênção, tá incrível. Esse bloco, nós vamos
nem vou mostrar as fotos, nem nada, para dar tempo dos nossos convidados falarem, porque eles precisam de um tempinho para concluir o raciocínio. Então, 4 minutos para cada um, o Bispo Hildo começa, o professor Átila encerra, e aí o programa de hoje finaliza, mas já fica aqui o meu convite para que vocês preparem a agenda de vocês para a gente marcar outros programas para vocês virem junto aqui, que tá benção, foi benção demais. Vamos lá, Bispo. Então, a segunda vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, que é também chamado de o dia do Senhor, que é um dia, que é o dia da vingança de Deus, do juízo final, porque Ele vem dos altos céus para julgar os vivos e os mortos. Todo olho verá. Para isso acontecer, tem que haver a ressurreição geral de todos. E isso é dito também quando o Senhor vier, Ele vai se assentar no trono da sua glória, vai reunir todo mundo, é o juízo geral de todos, só que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eles vão receber ali: benditos do meu Pai, tive fome e me deste de comer, vocês são de Deus. Então, agora outros vão, infelizmente, né, por conta de rejeitarem o Salvador, o Evangelho, eles vão ser condenados. 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele já trata disso, desse dia que é o dia que ele vem com chama de fogo. É essa a expectativa. A nossa expectativa, a expectativa de um cristão, não é um arrebatamento secreto, não é uma segunda vinda secreta ou algum aspecto secreto da segunda vinda. É a manifestação do Filho de Deus, como ele disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o tocar da trombeta, né? A voz de arcanjo, é muito barulho, né? O Senhor vai descer dos céus, e no dia que ele desce dos céus, como diz lá, Jesus explicou isso, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará. Então, ele vai descer com poder e glória dos céus e vai enviar os seus anjos para rebanhar a sua igreja, né? E ele fala, vai ser como nos dias de Noé. A segunda vinda de Cristo traz juízo, traz condenação para os perdidos. Como nos dias de Noé, o que aconteceu? Quando veio o dilúvio, pegou aquelas pessoas de surpresa, que eles não estavam preparados, como estavam preparados Noé e a sua família, como estavam preparados as virgens que tinham as lâmpadas acesas. Agora, quando vem o Senhor, a porta se fecha, a porta da graça, da oportunidade, da salvação se fecha. O Senhor mesmo fecha a porta. Então, as virgens dessas ficam do lado de fora, os perdidos ficam do lado de fora, e vem as águas do dilúvio e levou a todos. Os levados ali, meus irmãos, são os levados pelas águas da perdição. Os que permanecem, os que ficam para trás, digamos assim, vivos, os que vão herdar a terra são os mansos. Os mansos herdarão a nova terra, o novo céu. Então é isso, a vinda de Cristo manifesta, há sinais que precedem a sua segunda vinda necessariamente. Jesus falou sobre esses sinais e um desses sinais é a multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos se esfriando, e isso é a apostasia e a manifestação do próprio iníquo. A manifestação, a queda de Jerusalém tinha que acontecer. E há também, nos finais dos tempos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, a gente sabe, que, até mesmo pelo livro de Apocalipse, capítulo 20, que haverá uma reunião, haverá um motim mundial contra o arraial, contra o povo de Deus. Portanto, o povo de Deus, quando tiver à mercê desse perigo, desse mal, vai ser socorrido dos altos céus pelo Senhor, que com chama de fogo, mais uma vez, que em 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele vai destruir o inimigo. E com o sopro da sua boca, ele destrói o iníquo. E é isso que a gente crê e confia, e assim a gente interpreta. E enche o coração de esperança. E nessa ideia é melhor ficar no grupo dos deixados para trás. Nesse caso, sim. Há muito erro na interpretação dessa passagem ali. Ô, Glória, eu estava esperando essa ponto, sua né? Conexão aí com essa do dilúvio, que foi a primeira vez que eu ouvi com o irmão aqui no programa. Depois outros apareceram. Falando sobre esse assunto. Ninguém citou a fonte. Mas eu imagino que foi você, Bispo. Mas ninguém falou aqui, mas eu sempre lembrava. Os contatos do Bispo à sua disposição no nosso perfil do Instagram. 4 minutos, Átila. E aí, quer ficar no grupo dos deixados para trás ou não? Já estou nesse grupo. Então tá bom. Já estou nesse grupo. Então tá bom. É o texto de Mateus 24 que ele disse de forma correta, ele interpretou até essa parte. De forma correta. Até essa parte. Já melhorou, até que já melhorou. Meio ponto pro senhor, meio ponto. Só faltou ele continuar lendo o texto quando diz assim, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Não perceberam, Aí veio o dilúvio. Sim. O dilúvio é um tipo de que era tribular?
Não, para mim é um tipo de juízo final. Juízo? Então aí já é um problema exegético. É isso que eu tô te falando. Porque levou, eles não sobreviveu um, eles morreram. Vamos lá. Tem outro programa para começar depois, viu? A gente pode não sobre isso. Então faltou aqui, observar que nos debates eu deixei ele falar à vontade e ele entrou umas 2, 3 vezes na minha fala, que eu fiz ele entrar. Rapidinho! Tá bom. Vai, Átila, fala, senão você vai ficar... Então, Mateus 24 até esse ponto, de fato, os que deixaram para trás, os que foram foram levados ao juízo. É um tipo ali do que vai acontecer na tribulação. É uma ira de Deus. Aí o texto diz, até que Noé entrou na arca e não perceberam. Noé tipifica ali o justo sendo livre desse juízo. Sim. Ali não há problema nenhum. Parece que quando o senhor falou sobre esse texto, desconstruiu o pré-tribulacionismo. Negativo, não há problema nenhum para nós nesse texto. Concordo completamente com os que foram levados e os que foram deixados. Alguns interpretaram errado. Mas não há problema nenhum a interpretação correta do texto. Bom, em segundo lugar, gente, vamos voltar aqui agora para o assunto do nosso debate. Eu procurei apresentar de forma bem exegética todo o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Apresentei o capítulo 1, a introdução, a conjunção de, trazendo um assunto que ele já tinha tratado na primeira epístola. Apresentei o que nós não podemos aplicar a regra de Granville-Sharp, que o bispo inconscientemente aplicou sobre a vinda de Cristo e a reunião com ele. A vinda do Senhor e a reunião com ele não pode ser aplicado ali, porque não vamos ter problemas exegéticos posteriores. Tratei do verso 2, para que não vos movais do vosso entendimento. Verso 3, a apostasia, e o bispo citou o que Cristo falou do esfriamento da fé e tal. Claro que lá é um tipo de apostasia mesmo e tal, mas nesse contexto, o texto deve ser interpretado dentro do seu contexto. Texto fora de contexto vai virar pretexto. Eu expliquei de forma exegética as 2 vezes de substantivo, apostasia, as 15 vezes do verbo, expliquei que é um substantivo deverbal, expliquei exegeticamente. Nesse texto, ali não é um esfriamento da fé, não tem um complemento nesse texto. Expliquei também o verso 5, Paulo já tinha falado sobre isso anteriormente. O verso 6 e 7, o neutro do verso 6, o masculino do verso 7, ou vice-versa. Expliquei exegeticamente que é aplicável ao Espírito Santo. Não há um problema exegético de aplicar ali. Também não há um problema o fato do Espírito Santo de ser tirado, entre aspas. É somente o poder represório dele que não vai estar agindo durante a grande tribulação. Okay? As manifestações dele. E a salvação vai voltar a ser como a sua manifestação, como era no Antigo Testamento. Então, resolvemos muito bem, de forma exegética, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Agora, a questão do arrebatamento secreto, que ele citou aqui, eu expliquei que é secreto para o mundo, 40 segundos, não para a igreja. Na vinda de Cristo em glória, ele disse que viria juízo, agora já trouxe viria consolação, agora já trouxe juízo, todo olho verá. Isso aí obviamente, a Bíblia diz, todo olho verá. A segunda vinda de Cristo em glória. O termo técnico que ele usou, parousia, e engessou somente para a segunda vinda, eu apresentei também que Paulo usou esse texto, referindo-se ao arrebatamento, no capítulo 2, verso 19, possivelmente no 3,13 de 1 Tessalonicenses, e etc. Então ficou muito bem estabelecido que o pré-tribulacionismo não é heresia, como o bispo fez a menção entre aspas, tá? Não é uma heresia, é uma interpretação literal da palavra de Deus, e a interpretação literal que deu a entender pelo que ele quis dizer, é que nós literalizamos um ponto e espiritualizamos outro. Negativo. Quem faz isso é os meus irmãos pós-tribulacionistas. Precisa concluir. 10 segundos. Em suma, apresentei de forma categórica o tema do nosso debate, que era quem é aquele que o resiste. Expliquei exegeticamente que se refere ao poder represório do Espírito Santo, que não vai estar aqui durante a grande tribulação. E eu agradeço a minha participação, agradeço o bispo pela interlocução, foi um dos melhores debates que nós participamos. Deus em Cristo lhe abençoe copiosamente. Foi um imenso prazer estar aqui interagindo com o senhor mais uma vez. A alegria é toda nossa, Átila. Obrigado pelo carinho. Depois, que a sua agenda é mais difícil estar aqui em São Paulo. Quando a gente vai, nós vamos marcar outro. Bispo. Foi benção, foi benção. Nós vamos encerrar o programa. O tempo já está estourado. Não vai dar nem tempo de mostrar a enquete. Obrigado a todo mundo que assistiu, que participou, que compartilhou. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã nós estaremos de volta com mais um Vejam Som. Forte abraço e até a próxima.